Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje junto com o professor Marco Shida, em que vamos tratar o tema treinamento de força e potência, adaptações funcionais em idosos. Professor, seja bem-vindo. Ótima palestra. Obrigado, Zé Fabiano. Agradeço aí ao convite aí do grupo GFX do Unifal. Agradeço aí especificamente o Antônio Felipe aí pelo convite, ele que entrou em contato. Então, vou falar brevemente aí o que eu estou fazendo, né? Bom, estou como docente da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, né? Desde 2012. Bom, mas comecei minha trajetória aí trabalhando em academia, viu, gente? Não sou não vim para a academia científica da noite para o dia. E o Vitor aí, que é meu amigo, ele traçamos aí uma trajetória inicial trabalhando em academia e, logicamente, depois disso, né, fui fazendo algumas especializações, uma em fisiologia do exercício, outra em treinamento esportivo, depois, né, querendo saber um pouco mais sobre as questões, né, das adaptações, principalmente fisiológicas, né, no início, aí fui fazer um mestrado em fisiologia humana pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, da Universidade de São Paulo, e depois emendei um doutorado, né, em biologia celular tecidual, também pela USP, né? Então, isso eu terminei em 2008, né, o stricto sensu do doutorado, e em 2012 ingressei na FEF Unicamp, né, na Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, onde estou até o momento. Em 2014, fui fazer um pós-doutorado na Universidade de Kyoto, especificamente na área de gerontologia, né? Em função, logicamente, da aproximação com o tema durante, né, o meu ingresso lá na Unicamp. E aí fiz o pós-doutorado com o professor Hidenori Arai, que hoje ele é o presidente do National Center of Geriatrics and Gerontology, que é como se fosse ligado ao Ministério da Saúde, né, uma, diríamos assim, quase que um ministério, uma secretaria só para o trabalho com idosos, né? Então, foi um período que eu fui fazer esse pós-doc, né, com financiamento FAPESP. Então, assim, foi de grande importância no sentido de aprendizado, não simplesmente da parte estrita, né, do acadêmico, mas também do way of life do japonês, né? Já que a minha família é de origem japonesa, é importante regressar também às origens e saber um pouquinho mais, né, sobre como é o Japão de verdade. E eu percebi, gente, que realmente eu sou brasileiro, viu? Acho que esse é um dos detalhes mais impressionantes que eu tive nesse período, que foi conhecer e ficar sabendo, perceber que realmente eu sou brasileiro, afinal de contas, os costumes são muito diferentes, né? Bom, e aí falar um pouquinho sobre o tema, né? Esse tema que me aproxima bastante, é o treinamento de força e potência, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre adaptações funcionais em idosos, e é interessante que, né, a gente já pode utilizar alguns dos nossos artigos, né? Então, como se trata de um convite de um grupo de estudo, eu quis aproximar, trazendo também estudos do nosso laboratório, do nosso grupo de estudo e pesquisa, né, especificamente. Tá? Então, vamos lá. Falar um pouquinho aqui sobre. Então, vamos ver se eu consigo mudar aqui. Espera aí, gente. Estou com um probleminha técnico, mas Sem já problema, vou. Marco. Achei aqui. Beleza, acho que agora vai. Vamos lá. Achei. Bom, vamos lá. Então, vou falar um pouquinho sobre envelhecimento, coisas, né, que a gente já sabe, mas que é sempre bom a gente reforçar, e de aspectos gerais que a gente pode lembrar, claramente, uma delas é a diminuição da funcionalidade, da mobilidade e, portanto, né, a diminuição da independência, né? Ou seja, a gente percebe, principalmente a partir dos 80 anos, né, uma diminuição, 75, 80 anos,
uma diminuição expressiva, né, da função física, da própria mobilidade e, logicamente, contando aí com a necessidade de pessoas para auxiliarem, né, nas atividades do dia a dia, né? E, com isso, a diminuição das capacidades de realizar as AVDs, né, no nosso dia a dia. Então, esse envelhecimento, na verdade, ele acaba tendo prejuízos nas próprias atividades que desempenhamos durante a nossa vida cotidiana. E aí a gente pode falar desde o simples, né, é, ir, né, a simples caminhada até a padaria, né, a própria questão da vida social, né, que também acaba sendo prejudicada, até as atividades que envolvem, né, a própria sobrevivência, como a alimentação, e depois a gente está falando, né, das questões fisiológicas do dia a dia. Então, isso é uma coisa que, sem dúvida alguma, né, o envelhecimento, a gente consegue ter uma visualização clara sobre esses aspectos em relação ao envelhecimento. Outras repercussões, né, de forma relativamente, né, presente, são as quedas e fraturas, né? Então, essas quedas, logicamente, por vários fatores, mas uma delas em função da diminuição do próprio equilíbrio, né, em decorrência, de uma perda, por exemplo, de massa muscular, de força, de aspectos neurais, inclusive, e, logicamente, a gente sabe que as fraturas per se já têm um agravante, e com ela, né, é sabido que 20% daqueles idosos que têm uma fratura, principalmente colo de fêmur, acabam ficando acamados, e com isso, né, esses 20% acabam indo a óbito, né, logicamente em função de agravamento de outras comorbidades, como a gente já bem sabe, né? Geralmente ele já tem algum problema cardiovascular, metabólico, né, respiratório, né, ou de cicatrização. Então, isso acaba, logicamente, piorando muito essa questão. Então, evitar a queda, né, logicamente, as fraturas é importantíssimo, né, no sentido de preservação da própria qualidade de vida e vida desses idosos, né? E, logicamente, aquilo que a gente comentou agora, né? Essa questão do aumento do risco de quedas e fraturas também aumenta o risco de morte, né? Além disso, outras comorbidades também que vêm com o processo de envelhecimento. Bom, o tema aí é sobre treinamento de força, então a gente não pode escapar e falar pouco, né, sobre alguns aspectos que estão estreitamente ligados, como, por exemplo, os aspectos musculares. Bom, como a gente sabe, questões, né, de ordem muito abrangente e clássica, uma delas é a diminuição, né, da fibra muscular, né? Então, o que a gente observa? Uma diminuição da fibra muscular com menor área de secção transversa, né, a menor área de secção transversa, e isso acomete principalmente as fibras do tipo 2, né, em função, uma das possíveis respostas da denervação dessas fibras do tipo 2, tá? Então, uma das principais causas também é a denervação da fibra do tipo 2. Esse motoneurônio denervado muitas vezes acaba se ligando à fibra do tipo 1, aumentando aí o fenótipo do tipo 1. Lembrando que as fibras do tipo 2, né, elas têm as características de ter um limiar de recrutamento mais alto, portanto, são recrutadas em atividades de maior intensidade, né, e também de velocidade. Então, é interessante também colocar que a própria questão do idoso não realizar nenhum tipo de prática de atividade física ou, né, ter um comportamento sedentário de forma muito presente, acaba levando ao menor recrutamento dessas fibras do tipo 2 também, né? Então, nada como também a atrofia também pela falta do uso, né, ou do recrutamento dessas fibras musculares.
quando a gente fala em manutenção da massa muscular, manutenção do trofismo, a gente não pode esquecer que a gente está falando do quê? De um turnover, né? Esse turnover significa o quê? Processo de síntese e degradação, síntese e degradação, desde o momento que a gente nasce até o momento da nossa morte, né? Então, a gente está sempre nesse processo desse turnover proteico. E o que acontece nesse período, né? A taxa de síntese proteica acaba ficando menor. Então, portanto, mesmo você mantendo a sua taxa de degradação, se sua taxa de síntese proteica, né, é menor, logicamente, você acaba tendo um perfil, né, muito mais para o catabólico. Né? Então, eu acho que nesse ponto vale, né, a destacar a importância do estímulo mecânico através das contrações musculares, né, principalmente de forma mais vigorosa, o que, na verdade, acaba sendo o papel do treinamento de força e do treinamento de potência muscular, né? A gente não, lembrando que, né, não é que o treinamento aeróbio, né, ou de resistência não leve, né, a uma estimulação de síntese proteica, ele leva, mas, por exemplo, exercícios aeróbios, eles têm uma síntese proteica mais voltada, por exemplo, para organelas como mitocôndria, né? Tanto no seu tamanho quanto no seu número de mitocôndrias. Então, a atividade aeróbia, ela tem, uma ação também, aumento da síntese proteica, porém, né, com um foco muito maior na questão metabólica nesse sentido, né? Uma outra diminuição da liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, uma outra questão, né, proveniente do envelhecimento, né, no aspecto muscular. Então, outro item é o que? A diminuição do tecido contrátil e, logicamente, você tem o quê? Maior conteúdo não contrátil. Então, é muito interessante a gente falar que, nesse ponto, muitas vezes no início do envelhecimento, a área de secção transversa do músculo, ele pouco se altera, né? Porém, a qualidade muscular, ele está alterada. Em que sentido? No sentido que, apesar da área de secção transversa do músculo como um todo não ser alterada, quando você faz uma análise, né, um pouco mais próxima desse músculo, você percebe que, né, a quantidade de tecido contrátil é menor. Por outro lado, você tem um aumento da quantidade de triglicéride intramuscular e de tecido conjuntivo, portanto, não contrátil, né? Ou seja, não ajudando, né, para a contração muscular e não ajudando, portanto, para as atividades do dia a dia ou ainda para a função física, né? Como a gente tinha falado no início ali, né, uma menor quantidade de unidades motoras também presentes, né? Então, com uma menor quantidade de unidades motoras, também você tem ali um aspecto importante no recrutamento, né, das fibras musculares, né? Então, lembrando que unidade motora é o quê? O motoneurônio inervando suas fibras musculares, né? Então, isso é importante ressaltar que você vai ter o quê? Menos músculo sendo ativado também. Então, é interessante quando a gente fala no treinamento, você tem, então, adaptações do sistema nervoso e adaptações também, né, por uma proposta morfológica, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Uma diminuição da capacidade de realizar movimentos rápidos, né? Então, aqueles movimentos voltados para uma velocidade de reação mais presente nos jovens já é diminuída nessa população adulta. É por isso, uma das questões que a gente observa de forma muito presente é a questão da diminuição da potência e da força muscular. Mas olha que interessante, quando você avalia essa diminuição, tanto da força quanto da potência, a potência, ela antecede a força na sua diminuição, né? Então, quando você tem essas duas capacidades ali, força e potência, o que você observa, né, uma perda anterior, ou seja, a primeira, é a potência. E a gente vai ver que a potência, né, principalmente treinamento de potência, está muito relacionado, né, às melhoras das adaptações funcionais. Ela é superior, né, o treinamento de potência acaba sendo
superior, né, em relação ao treino de força para as adaptações funcionais, tá? Então, isso é interessante a gente ressaltar. E, logicamente, né, culmina toda essa perda, né, todas essas perdas, né, praticamente só tem seta para baixo, né, todas as perdas, ela culmina com a sarcopenia. E aí, se vocês forem lembrar, né, segundo o consenso europeu de 2019, do consenso europeu de 2019 de sarcopenia, a sarcopenia ela é caracterizada atualmente como uma doença, né? E ela, diferente do que era visto anteriormente, por que que eu digo isso? Porque antigamente, né, quando eu comecei a dar aula, a gente falava em sarcopenia, a gente só falava na massa muscular, né? Então, falava assim, o que é sarcopenia? Ah, então, sarcopenia significa pobre em carne, né? Então, a gente falava assim, então sarcopenia é o quê? Ter grande perda de massa muscular no idoso, era basicamente isso. E hoje, né, para você ver como é importante a atualização, se eu estivesse dando aquela mesma aula de 15 anos atrás, eu teria, né, uma definição de sarcopenia diferente, só ficava pensando na questão da massa muscular. E sarcopenia é muito mais do que isso, né? Estão seguindo esse consenso europeu de sarcopenia, do Grushentoff, 2019, que eles colocam como sarcopenia, né? A perda da força e da função, né? Então, prioritariamente, a força e a função. Então, essa força pode ser medida por uma dinamometria de pressão manual, né? E a função, por exemplo, por um teste de caminhada de 10 metros, né? Lembrando que uma pessoa que anda a menos de 0,8 metros por segundo, né, já entra como baixa função, né? E aí, na dinamometria de pressão manual, você tem valores de corte lá, homens, se não me engano, 26, mulheres, 16 kg força, tá? Então, antes a gente só falava em massa muscular, hoje não. Função e força. E, logicamente, ter um índice de massa muscular baixo, né, que é utilizado para a determinação da sarcopenia nos seres humanos, um índice de massa muscular utilizando a massa muscular apendicular, ou seja, de membros superiores e inferiores, tá? Então, é interessante mostrar como essa questão, né, ela também vai se alterando, né, e a gente tem que ficar muito atento a essas questões aí da evolução da ciência. Bom, dentro daquela questão da sarcopenia que a gente estava falando, né, também tem a fragilidade, né? Então, aqui temos a sarcopenia, então, ó, né, tem a fraqueza, né, a diminuição da velocidade, e, logicamente, esse shrinking aqui, que tem a ver o quê? Com a perda da massa muscular. E a fragilidade, né, do ponto de vista, por exemplo, da Fried, coloca ainda a questão da exaustão e o comportamento sedentário. Então, a gente tem aí um idoso que tem duas questões que são importantes ali, que é a própria questão da sarcopenia e a fragilidade. E como é que a gente poderia, né, nós, como profissionais da área da saúde, né, como é que a gente pode trabalhar para tentar combater esse mal aí, né? Acho que a primeira coisa é treinar, né, gente? Comer direito. Mas vamos lá, acho que uma das coisas que a gente tem que pensar muito bem é que ambos, né, nessas condições da sarcopenia, da fragilidade, do próprio envelhecimento, levam à diminuição da função física, né? E o que a gente quer? A gente quer um envelhecimento saudável, né? Um envelhecimento ativo. E, sem dúvida alguma, a gente teria que tentar fortemente a atuação, né, de profissionais da área da saúde, e aí eu coloco, né, profissionais de educação física, fisioterapeutas, né, TO, médicos e enfermeiros, todo mundo, nutricionistas, psicólogos, né, no combate, né, ao sedentarismo, né? Então, tentar colocar e tentar mostrar, né,
ou tentar buscar atividades que sejam prazerosas para essa população, principalmente. Logicamente, eu vou puxar a sardinha para os meus estudos, né, e para a área que eu gosto, que é o treinamento de força e potência, né? Logicamente, quando a gente fala em treinamento de força e potência, para muitos acabam, né, lembrando aqui, por exemplo, né, do Franco Columbu, que era um fisiculturista e também, né, um basista, um powerlifter, que era muito amigo do Arnold Schwarzenegger, que faleceu ano passado, uma figura extraordinária, na verdade, na questão do levantamento de peso, né? Então, que você vê aqui, esse levantamento terra. Então, quando você olha isso aqui, claramente se associa, né, ao treinamento de força. Já o treinamento de potência, como vocês podem ver por essa foto aqui, ela envolve o quê? Não simplesmente força, mas também velocidade, né? Então, a potência é a força associada à velocidade. E olha que interessante, né? Até pouco tempo atrás, a gente relacionava a saúde simplesmente ao exercício de característica aeróbia, de endurance, né? E a gente percebe que, felizmente, né, principalmente a partir da década de 80, começou a ter um número de investigações com o treinamento de força voltado para a saúde de forma muito expressiva, né? Hoje, entrando em qualquer guideline, né, de saúde, seja do American College, do American Heart Association, né, o treinamento de força, apesar de ainda ter menos expressão, muitas vezes, que o exercício aeróbico. Mas não precisa levantar esse pesão todo, né, gente? Tá? Logicamente. A gente pode pensar o quê? Na própria utilização do elastic band, faixas elásticas, né? E onde você pode treinar tanto força quanto potência, né? Porque, por exemplo, como é que eu posso graduar aqui a força na faixa elástica? Através de cores, né, onde modificam a intensidade da faixa elástica ou da tubo elástico, tem cores que determinam ali, né, qual que é a graduação. Geralmente, quanto mais escuro, é mais intenso, né? Mas, por exemplo, tem marcas que tem uma cor bem clara que é bem intensa, por exemplo, né? E a faixa elástica é legal, que também você pode usar o quê? Fazer um trabalho de potência com velocidade. Porque qual que é a característica do treino de potência, né? Seja para qualquer modalidade ou para qualquer população. É a ação concêntrica rápida, né? Ou seja, nesse senhor aqui, por exemplo, ele vai fazer a extensão do joelho, com flexão do joelho, por exemplo, de forma rápida, veloz, na ação concêntrica. O retorno à ação excêntrica, por exemplo, de forma controlada e segura, tá? Então, a faixa elástica é um bom instrumento. Mas um alerta que eu dou é sempre atenção à faixa elástica, no sentido de, né, ver se ela está íntegra, se ela não está ressecada, né, se ela não tem pequenos rasgos, porque ela arrebenta mesmo, tá? Isso é uma característica do material. Apesar de barato, portátil, né, fácil acesso, ela tem que tomar cuidado, né? Deixar ela em lugar seco, né? Alguns colocam lá um pouquinho de talco para não ter umidade, não deixar ela exposta ao sol demais. Dicas aí de quem utiliza faixa elástica, né? Então, treinamento de força e de potência pode ser, né? Pode se utilizar dessa ferramenta aí, que é a faixa elástica. Bom, e onde é que a gente aplica a força e a potência? Nossa, aplicamos, né, uma infinidade de atividades aí. Quando você fala nos esportes, praticamente todos os esportes têm, né, força e potência como sendo marcas decisivas, muitas vezes, né, para o seu rendimento, para a sua performance, para a sua marca. E quando eu falo performance, é bom lembrar que essa performance, às vezes, fica só na performance do esporte, mas pode ser uma performance voltada para a saúde, gente, né? Como é que é a performance desse senhor aqui para subir essa escadaria, por exemplo, né? Como é que é? Então, a gente pode, logicamente, né, através de uma competência, né, de uma valência biomotora e uma capacidade física de força e potência preservada, ter o desempenho, a performance muito boa, ou seja, consegue desempenhar esse esforço aqui de subir essa escadaria com menor,
né? Gasto, na verdade, com menor sensação de esforço, né? Porque vai utilizar possivelmente até menos massa muscular em função da preservação dessa massa muscular. Lembrando que, né, a adaptação muscular se dá através desse estímulo mecânico, né? E através do estímulo mecânico você tem a mecanotransdução, né, sobre o citoesqueleto da fibra muscular ou célula muscular, levando às adaptações. E é interessante, então, e é importante mostrar que, né, a força e a potência, ela está presente em todo momento, seja aqui, ó, tá subindo a escada, mas está levando uma sacola, está um pouquinho mais pesado, então já tem que ter um fortalecimento da musculatura, né, que faz a extensão da coluna, pensar nos músculos estabilizadores, né, se você não tem essa força, por exemplo, preservada, uma das coisas que pode acometer também é o quê? Desconforto lombar, por exemplo, né? Uma má postura, dentre muitas outras, né, gente? Dentre muitas outras. Portanto, a preservação da força e potência, né, na população idosa é muito importante, né? Então, eu acho que vale destacar que o treinamento, quando a gente fala do treinamento de força, né, a gente leva principais duas questões, né, dois estímulos clássicos na sua adaptação, né, para a força, que é o quê? São os aspectos neurais e os aspectos ligados à parte morfológica, né, a hipertrofia e aspecto neural. Então, aqui tem um artigo clássico, né, eu falei, na década de 1980 começaram as investigações, né, com mais peso na área da saúde, e aqui tem um artigo do professor Moritani, né, do professor De Vries, que eu tive o prazer de conhecer já conhecia o professor Moritani em outras ocasiões, em outros encontros, mas quando fui fazer o pós-doc, né, eu pude visitar o laboratório dele algumas vezes, porque o laboratório dele, na Universidade de Kyoto, ficava em frente ao meu dormitório lá, né? Então, eu podia visitá-lo algumas vezes, e inclusive fizemos, né, alguns trabalhos em conjunto. E aí, nessa década de 80, olha que interessante, né? E o pessoal sempre fala desse tipo de artigo, desses artigos aqui do professor Moritani, do professor De Vries. Potential of gross muscle hypertrophy in older men, né? Ou seja, questão da própria hipertrofia. Qual que é o papel, né? Se a gente olhar aqui para o lado direito de vocês, percebemos que, né, todo mundo já viu nos livros de fisiologia do exercício como é que é a adaptação da força às custas de hipertrofia e aspectos neurais, demonstrando, né, que as adaptações neurais, elas são muito importantes nas primeiras semanas, né, na melhora da força, né, as adaptações neurais, percentualmente, e as adaptações morfológicas, ou a hipertrofia, ela acaba tendo papel, né, na força mais tardiamente, mais à frente. Logicamente, depois de um determinado período, né, também isso pode se alterar, tá, gente? Não é que é sempre assim, então depois de um período é só a hipertrofia que vai aumentar a força. Tem até trabalhos aí, artigos do LOL, né, por exemplo, discutindo essa coisa da hipertrofia ou da força, precisa de hipertrofia para ter força. Bom, mas o fato é que nesse artigo, né, de idosos, a gente percebe que a contribuição para a força muscular, ela se dá predominantemente às custas de aspectos neurais. Curiosamente, nos estudos do nosso laboratório, se a gente for pegar, né, na sua grande maioria mesmo, na sua totalidade, o que a gente percebe? Pô, melhora a força, melhora a potência, né? Melhora a função física, mas a gente não observa aumento da área de secção transversa, não observa, por exemplo, aumento da massa muscular, né? Então, nessa apresentação de hoje, eu vou apresentar alguns estudos do nosso laboratório, talvez vocês possam até verificar que não tem mesmo esse tipo de resposta, né? E aí, aproveitando, falando sobre treinamento de força, o primeiro artigo que eu apresento é um artigo de mestrado, né, do Hélio, que foi meu aluno, meu primeiro aluno de mestrado e meu primeiro aluno de doutorado, né?
que depois foi para a Itália fazer o pós-doc, o pós-doutorado com o professor Emanuele Marsetti, né, também uma pessoa de alta expressão na área da gerontologia e geriatria, né? Então, aqui, o trabalho do mestrado dele era Periodized and Non-Periodized Resistance Training Programs on Body Composition and Physical Function of Older Women, né? Então, um artigo publicado em 2019, o Hélio como primeiro autor, né? Então, trabalho no nosso laboratório. E olha que interessante, um trabalho de 26 semanas, né? Onde as primeiras 4 semanas foram de familiarização, mas 18 semanas de parte principal. E sempre quando fala em periodização, né? A pessoa fala, não, putz, periodização, o treino tem que ser periodizado, o treino tem que ser periodizado. Mas olha lá, gente, eu vou dar um alerta para vocês, né? Quando você pega lá o treinamento, né, o treinamento esportivo, onde você tem, né, múltiplas capacidades, habilidades físicas para você treinar, de fato a periodização é muito importante. Mas é muito importante que você tem muitas variáveis para você trabalhar, né? Além de pensar na questão da recuperação. No nosso caso, né, nos artigos científicos, a gente tem o que geralmente poucas semanas de intervenção, né? E aí eu vou falar para você que nem sempre os treinos periodizados se mostram superiores aos não periodizados, pelo contrário, né? Se mostram muitas vezes semelhantes. E aí eu vou mostrar um pouquinho qual foi o resultado desse trabalho do Hélio, que ele fez o quê? Ele fez um undulating day, undulating periodization, que é o treinamento periodizado por dia, né? E o outro é o treino não periodizado, que é o treino convencional, né? Além disso, tinha um grupo controle, tá? Então, aqui, né, nesse DUP, que é o Daily Undulating Periodization, o que ele fazia? Um dia ele fazia um treino de força convencional, igual ao SNP, e o outro dia ele fazia um treino de potência. Então, quem trabalha com periodização ondulatória, que é isso aqui, né, muitas vezes colocam, né, diferentes capacidades físicas em dias distintos de periodização. E como forma de monitoramento e até de prescrição, a gente usou a percepção subjetiva de esforço, de 0 a 10, aquele CR10 de Borg adaptado, tá? Adaptado pelo Foster. Então, a gente utilizou aqui, ó, o PSE de 5 a 6 para um dia e de 3 para outro dia, que é moderado. Por quê? Porque é potência, né? Lembrando que o treinamento de potência, a intensidade é mais baixa. E ambos, né, tanto o não periodizado quanto o ondulado, né, de periodização ondulatória, eles tiveram que volume equalizado, tá? Então, a carga total que eles levantaram, o peso total, foi semelhante, tá bom, pessoal? Só para vocês entenderem o desenho. E aí, qual foi a resposta? Tá? A resposta foi que não houve alteração na composição corporal, não teve maior perda de gordura, não teve, por exemplo, né, maior aumento da massa muscular, e o que a gente observou é que o grupo não periodizado, né, o treinamento de força convencional, né, ele teve uma melhora significativa, né, no salto vertical, é uma melhora de 56%, o time up and go, né, que é aquele teste que você sai da cadeira, levanta, anda 3 metros, volta e senta, né, ele diminuiu o tempo em 43%, a velocidade da marcha dele melhorou em 12%, e o equilíbrio unipodal melhorou o tempo dele, né, em 154%. E o grupo periodizado, né, ele só teve melhora no time up and go. Logicamente, alguns dados são bem, né, estatística, né, gente? Então, eu só estou mostrando para você os dados que houveram, de fato, melhora do aspecto estatístico, tá bom? Então, lembrando que, né, a gente queria, né, a gente queria, a nossa hipótese é que esse aqui pudesse ser melhor. Talvez aí uma das coisas que a gente pensou, né, pensou dessa resposta, que não foi melhor do que essa do convencional, talvez pode ter sido o volume, pode ter sido a intensidade, né, porque aqui a gente usou muito faixa elástica, então talvez a gente não tenha atentado a uma intensidade maior, a uma progressão de intensidade, e a gente vai aprendendo, né, a cada estudo, tá? Então, é interessante mostrar que nesse estudo aqui, comparando o treino convencional com um treino ondulatório,
convencional foi melhor, tá bom? E olha lá, um outro trabalho do nosso laboratório, que é o trabalho da da Vivian Castilho, né, que foi o trabalho de mestrado dela, que foi publicado no Journal of Visualized Experiments, o JOVE, né? E esse trabalho foi bem legal, né? Esse trabalho, então, ela utilizou o quê? Então, a gente tenta sempre pensar o quê? Ah, coisas que a gente possa aplicar, né? Então, acho que o nosso laboratório tem esse perfil aí. É inovador? É inovador, né? É inédito? É inédito. É relevante e aplicado? Sim. Então, acho que a gente está na linha. Então, algumas coisas que a gente sempre pensa. Nesse trabalho, ela usou aquela escada de agilidade, gente, que o pessoal usa nesses boxes aí de, de, de atividade funcional, de CrossFit e tal. Então, ela usou o Agility Ladder, né? Essa palavra sempre me confunde, ladder, né? Para pessoas, né, da comunidade, idosos que frequentavam ali as atividades de extensão inicialmente. Então, eram todos ativos, tá? Todos ativos. Então, os participantes eram um N de 16, idade, né, média de 67 anos, 30 minutos de sessão, né, por sessão, 2 vezes por semana, 14 semanas de treinamento. Então, esse artigo aqui, a Job, não sei se vocês já estão próximos dessa revista, ela é por vídeo também, né? Tem um artigo, né, em PDF, digital também, como vocês queiram, mas tem o vídeo. Então, eu vou passar para vocês, né, uma questãozinha desse vídeo aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aí. E eu vou mostrar rapidamente. Vou ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Né, então, esse aqui é o Jove e eu vou mostrar para vocês como era a nossa estratégia da utilização da escada de agilidade, né, usada aqui. Então, já pulei na introdução, tal, já estou aqui no treinamento. E fiquem tranquilos que eu não vou pôr ele inteiro também, não, tá? É só para vocês poderem acompanhar. Aqui é interessante, eu vou mostrar para vocês, né? Inclusive, aqui a Luz está assistindo também, se a Luz depois quiser participar, que foi uma intensa colaboradora do projeto da Vivi. Então, olha que legal. Então, essa aqui é a sequência um, né? Então, eita, a sequência um que está sendo mostrada aqui, ó, simplesinha, né? E aí você vai andando à frente. Opa! Marco, no meu Oi, não apareceu. Eu não sei se não está de outras aparecendo? Então, pessoas aí não fica. está aparecendo. Alguém pode me dar o feedback aí, pessoal? Não tá aparecendo aqui também. Ah, é bom falar, gente. Então, vou mudar aqui para uma outra forma de apresentação. Espera aí. Parar, e aí eu mudo. Avisa aí, gente, senão eu tô Todos falando, os às vezes seus tá... comandos estão aparecendo, tá? Então, assim, quando você clicou no play, apareceu. Então, eu Ah, acredito. legal. Não, não, agora vai aparecer. Tá, joia. Que agora eu vou usar uma outra estratégia aqui. Sem Então, problema. agora vai aparecer para vocês, pode ter certeza. Agora vocês estão vendo, né? Agora já apareceu. É só Legal. dar o play. Eu vou pegar aqui e vou dar o play. Until the participant completes Isso each aqui é a time coordenação set 1, tá, of gente? 30 seconds. Sequência 2. A sequência 1 era bem simples, é só você dar um passo à frente do outro. Sequência Sequence 2 também é bem 2A. tranquila. Move through the rungs by positioning the feet in each quadrilateral space. However, it is required to alternate feet when moving to the next space. For example, if you start with the right foot in the first space, then the next space has to start with the left foot, and so on. Isso. Begin with the right foot in the first space. Diagram A. Move the left foot in the first space as well. B. Next, move the left foot to the second space. C. Legal. Eu vou parar aqui, eu vou mostrar a última coordenação, que é mais difícil, na verdade, e ela é mais rica, no sentido de complexidade, gente. Só acertar aqui que a internet não está ajudando muito também.
Vamos ver. Então, beleza, vamos ver. Tá com alguma travada aqui, mas acho que vocês entenderam bem como é que é o... Deixa eu ver aqui se eu pego a última coordenação, que ela é mais complicadinha. Agora não tá dando play. Bom, tudo bem, não tem problema. Deixa eu dar um pause aqui só. E aí vamos voltar lá para o outro. Tá, Joia? Se precisar de feedback, só perguntar, tá bom? Legal, obrigado. Bom, voltando aqui para a apresentação, aí a gente vai ter uma noção também específica dos resultados que a gente teve, né? Vocês não estão vendo ainda, né? Agora, Não. vamos ver. Agora vai começar, eu acho. Agora vai. Legal, né? Então, assim, esse é o artigo. E olha que interessante, a gente então utilizou, né? A Vivi fez lá vários graus de complexidade, né? Do trabalho de agilidade e coordenação, utilizando a escada de agilidade, que a gente utilizou o quê? A gente pôs a fita crepe no chão e fazia o treinamento dessa forma, né? E aí você teve as adaptações que a gente vai discutir agora, que é justamente a parte funcional. Então, todos os valores que eu vou mostrar para vocês, eles estão expressos agora em valores percentuais, porém, todos eles tiveram melhora estatisticamente significativa, tá? Então, aqui você tem o teste de agilidade de Illinois, né, que aumentou um pouco mais de 10%. Aqui é o sentar e levantar 5 vezes, né? Deixa eu pegar aqui, né? É o sentar e levantar 5 vezes. Então, teve uma melhora, né, de 30% praticamente. Lembra, olha que coisa interessante, hein? A gente só fez isso, hein, gente? Não é que a gente fez agachamento, não fez, só fez escada de agilidade. O time up and go também, né? Uns 27%. Aqui a velocidade da marcha usual, né? Walking test, né? De 10 metros aí quase 20%. E o equilíbrio, que foi, né, surpreendente e faz todo sentido, que a gente teve aí uma melhora da função de 40, de mais de 40%, né, 45% ali do lado direito, e o lado esquerdo quase 60%. Olha que interessante. Então, uma atividade o que eu estou querendo dizer com isso, né? São ideias que a gente pode inserir na nossa programação, né, que acabam tendo um papel importante na função física, né? E dando continuidade, né? Então, essa aí foi população o quê? Idosa ativa. Agora a gente vai para um outro trabalho, que é com uma população idosa, já com perfil mais frágil, né? Que são pessoas que moram em instituição de ILP, né? Instituição de longa permanência para idosos, ILPI, tá? Que foi o trabalho de doutorado do Ricardo Sampaio, que fez doutorado no Japão, e hoje é professor da Federal de Sergipe, né? Então, aqui usando o quê? Elastic Band, né? Então, Elastic Band Power Training improves physical function, né? And health-related quality of life in institutionalized frail older adults, né? Então, olha que legal. Aqui já foi só com faixa elástica, gente. Só com faixa elástica. Lembrando que era um treinamento para membros superiores e inferiores, né? 2 vezes por semana, 60 minutos, né? Aproximadamente, sessão em 16 semanas. Então, olha aqui a idade, né? As mulheres aqui com quase 84 anos e homens aqui com 74 anos, né? Tá? Mas quando você observarem os dados, vocês vão ver como é que ficou as respostas da função física, né? Então, é legal que nesse artigo, inclusive, a gente mediu, por exemplo, o BDNF, né? E aí a gente verificou que BDNF, por exemplo,
nessas condições, não dava nenhum tipo de alteração ou repercussão no aumento da sua secreção, tá? Bom, o que a gente quer saber é a função, né? Muito bem. Então, olha lá que legal, né? Então, aqui tem o N de 11. Um problema que a gente teve era que a gente não tinha o grupo controle, tá? Então, a gente só teve esse grupo especificamente, mas quem já trabalhou com idoso, né, institucionalizado, né, que mora em LPI, sabe que é uma condição muito frágil, né? Então, não é fácil o manejo, né? E o Ricardo fez um ótimo trabalho, né? Se deslocando lá 2 vezes por semana, fazendo 2 grupos, né, por dia. O que a gente observa aqui, né? Relação à força de pressão manual, não teve diferença, né? Não teve diferença, assim como a força de pressão manual ajustado pelo IMC. Porém, né, quando você observa aqui a marcha, né, a velocidade usual da marcha, ela teve uma discreta melhora, foi quase estatístico, né? Não foi menor que 0,05. Se você acreditar que é P igual a 0,05, foi estatístico, mas a gente atribui para valores menores a 0,05. Então, aqui, né, quase chegou a isso, né? Eu acredito que para mim foi uma melhora, né? A velocidade da marcha acelerada também, esse sim tem uma melhora. O time up and go também, né? Se você caracterizar como P 0,05, teve melhora, né? E a gente fez um teste de remada com elástico, que é o Elastic Band Rowing Test, que é um projeto do meu pós-doutorado. E aí que ele mostrou que é de membros superiores. É como se você fizesse uma remada em 15 segundos utilizando faixa elástica, tá? É um artigo que está submetido, a gente espera aí que em breve seja aceito. Então, você percebe que a função física, né, desses idosos, fazendo um treino com faixa elástica, teve melhor, porque era treino de potência, né? Lembrando que a ação excêntrica a gente fazia bem lento. Por quê? Porque a gente que também queria aproveitar, né, o tempo de tensão, tá? Então, isso aqui foi uma coisa interessante aqui, trabalho do Ricardo. Bom, pensando nessas condições, né, indo um pouquinho mais à frente, a gente pensa, pô, mas como é que deve ser, então, um treinamento continuado, né, evitando, por exemplo, e tendo escapado da questão da fragilidade, né, que a gente percebe aqui que tem, né, vários desfechos, e todos eles não muito promissores, né, não positivos, tá? Então, aqui, esse artigo do Hélio, né, que a partir de uma revisão, a gente colocou aí algumas recomendações relacionadas à prescrição do treinamento de força e potência para idosos, né? Tentando justamente pensar o quê? No sentido de prevenção, né, dessa questão da fragilidade. Olha que interessante. Primeira coisa, né, que a gente tem que pensar, seleção dos exercícios e dos equipamentos. Então, por exemplo, eu uso muito faixa elástica, né? Uso muito faixa elástica, que é barato, é fácil de transportar, é eficiente, mas você tem que controlar. Controlar o quê? Intensidade. Será que controlar a intensidade apenas pelo monitoramento de usando percepção subjetiva de esforço dá certo? Pela minha experiência, não é a melhor forma de você fazer o monitoramento, sim, né? Mas para você fazer a adequação da intensidade, talvez não, né? Principalmente no idoso. Muitas vezes ele não tem uma sensibilidade para falar, ó, já está leve, né? Então, tem que usar outros indicadores, por exemplo, a própria velocidade de execução do movimento. Nesse artigo aqui, o Hélio até, né, coloca a expressão facial, que foi um artigo que a gente publicou em 2019, se eu não me engano. Inclusive, o Vitor, né, meu amigo que está aí também assistindo, também participou desse trabalho que a gente fiz isso numa outra instituição ainda antes da Unicamp, mostrando que a expressão facial também pode ser uma forma de avaliação, né? Tem um trabalho desenvolvido no nosso laboratório que também avaliou a velocidade do movimento. Então, tem algumas coisas que você também pode pensar, né? Então, faixa elástica,
usar, por exemplo, né, tornozeleira ou colete com peso. Estou falando alternativas, hein, gente? Tá? Né? Lógico, você pode usar uma garrafa d'água. Além disso, logicamente, tem o quê? Os equipamentos tradicionais, halteres, anilhas, né? Equipamento fixo com polia, aquelas faixas, né? Que ficam de sustentação, kettlebell, bancos, né? Uma outra coisa que é interessante na seleção do exercício é se é de cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada. Então, inicialmente, a cadeia cinética aberta ela pode ser bem-vinda, principalmente para aqueles idosos que nunca fizeram exercício físico, né? Ou ainda aqueles que são mais frágeis, porque a cadeia cinética aberta, por exemplo, né? Vou dar um exemplo de cadeia cinética aberta. Cadeira extensora, cadeira flexora. Um exercício de cadeia cinética fechada, por exemplo, o agachamento. Né? Então, lembrando que cadeia cinética fechada é quando a parte distal ela fica fixa, né? E cadeia cinética aberta é quando a parte distal fica móvel. Né? Então, por exemplo, barra fixa é o exercício de cadeia cinética fechada, né? E o pulley, puxador aqui, é um exercício de cadeia cinética aberta. Então, o que a gente percebe? Que para os idosos, inicialmente, os exercícios de cadeia cinética aberta, né, uniarticulares, são mais fáceis de executar. Então, pode ser uma progressão, mas nada impede de você começar ele já com exercícios de cadeia cinética fechada, multiarticulares, né? E aí você vai fazendo sempre assim, progressão, né? Progressão. Por isso que a gente fala o quê? Na distribuição da carga e do monitoramento. Então, monitoramento é um negócio legal, a gente utiliza sempre, né? A gente pergunta depois de 10 minutos, né, ao terminar a sessão, como foi o treino daquele participante do estudo. Como foi o seu treino? Né? E aí, usando um PSE, né, de 0 a 10, CR10, aí ele vai dar o score dele, né, 3, 5, e a gente vai fazendo o monitoramento, tá? Então, é interessante lembrar que tem essas ferramentas, né? E aí, questões clássicas, depois vocês podem ver no artigo, não vou ficar falando, né, um a um, mas para treinamento de força, né, ele difere aqui dos iniciantes para os indivíduos treinados, né, então, intensidade ali de baixa a moderada, de moderada a alta, volume de séries, intervalo entre as séries, e as formas de monitoramento e de controle de intensidade, né, então, a PSL, né, o Rating Perceived of Exertion, a facial expression, na verdade, né, expressão facial, teste de 10 RM, teste de 1 RM, para você avaliar ali a força e também fazer o monitoramento, tá? Logicamente, no dia a dia, dificilmente você vai fazer testes de uma repetição máxima ou 10 repetições máximas. Porém, estudos a gente acaba utilizando para você poder ter um pouco mais de controle, né, das cargas atribuídas aos participantes do estudo. E o treino de potência, né? Lembrando que o treino de potência, o principal, né, é o controle do movimento que você está realizando, né? Lembrando que a ação excêntrica ela tem que ser lenta e controlada e a ação concêntrica rápida, né? E aqui também dá alguns exemplos bem, né, genéricos, clássicos, que a gente já adota mesmo, né? Frequência de 1 a 2, né? Maior ou igual a 3, mas nada impede, né? Se você está falando de mesmo grupamento muscular, que seja 2 vezes por semana aqui também, né? Volume de séries, intervalo, tá? Então, aqui foi um artigo que está muito bem, né, delineado. Na sua leitura, você percebe que o autor ali, ele coloca sugestões de alguém que realmente vive a prática, tá? E saiu, né, 2020 ou 2019, esse artigo aqui do Journal of Strength and Conditioning Research, que coloca aqui, o Resistance Training for Older Adults, Position Statement from the National Strength and Conditioning Association, né, o NSCA, que é muito legal, né, onde tem aí a presença, por exemplo, do professor Cadore, Eduardo Cadore, da Federal do Rio Grande do Sul, né, o professor Esquerdo, na Universidade de Navarra, professor, né, Kramer, né, que mesmo que é old school aí vai lembrar, conhece muito, né, já leu muitos artigos dele,
E aqui ele, né, só para fazer uma apresentação rápida, treinamento de força deve ser individualizado, progressivo, por isso que desde a época, né, do Thomas DeLorme, lá na década de 40, ele coloca o quê? Né? Progressive Resistance Training, né? Ou seja, o nome já é, né? Então, treinamento de força progressivo, tá? Então, a intensidade é uma variável importante nas adaptações. Aí coloca, né, 2 a 3 séries de 1 a 2 exercícios multiarticulares, né? Lembrando, gente, que não é receita de bolo, tá? Não é receita de bolo. Tanto este artigo como o anterior, dá um panorama de como a gente poderia trabalhar, né, com o nosso idoso em relação ao treinamento de força e potência, né? Então, aqui, por exemplo, uma intensidade de 70% a 85%. Aqui, né, 2 a 3 vezes por semana, e incluindo treino de potência, que era uma intensidade mais baixa, né, de 40% a 60% de ORM. E eu gostaria de falar, né, chegando mais próximo ao final também, do trabalho que a Luz, né, agora a Luz está fazendo o doutorado, né, ela fez o mestrado comigo, é uma aluna que veio da cidade de Pereira, né, Luz? Da cidade de Pereira, da Colômbia, né, na Colômbia. Então, o trabalho dela, na verdade, foi sobre realizar uma atividade dupla tarefa em treinamento de força. Então, Resistance Training Combined with Cognitive Task, que era a fluência verbal. E o que a gente viu como resposta? O aumento da concentração de BDNF e a melhora dos aspectos cognitivos, da função cognitiva, né, principalmente fluência verbal, em idosos adultos. Então, nesse trabalho da Luz, que está, né, under review, mas já recebemos a primeira devolutiva para fazer os minors and major revisions, os resultados mostraram, né, a gente comparou 2 grupos, né, um treinamento de força convencional e outro treinamento de força com dupla tarefa. Então, para cada repetição, então, observe esse senhor aqui fazendo, por exemplo, flexão de braço no solo, né, o nome do exercício. Então, para cada repetição, ele tinha que falar uma palavra da categoria animal, por exemplo. Então, ele fazia a extensão ali, né, do cotovelo com, né, uma adução horizontal do ombro e falava lá, né, cachorro, gato, coelho, camelo, vaca, bode, e aí vai. Na segunda série era uma outra categoria, alimento. Na terceira série era nome de cidades. E aí no outro exercício, aí é nome de países. E aí depois na segunda, e aí ia mudando, entendeu? E aí a gente verificou, né, nas 14 semanas de intervenção, que houve melhora do aspecto cognitivo apenas no grupo dupla tarefa. E também houve aumento da produção e secreção de BDNF apenas no grupo dupla tarefa, tá? Por que eu falo isso? Porque eu acho que é um trabalho muito bonito esse do trabalho da Luz, porque é uma coisa que você pode otimizar a parte funcional e da capacidade física com uma atividade cognitiva. E nesse caso aqui, do dupla tarefa, ele melhorou os dois, né? Tanto a função física quanto a função cognitiva. E não houve diferença na adaptação da função cognitiva. O que significa isso? Significa que, né, mesmo fazendo a dupla tarefa, ele não teve uma pior performance nessa parte, tá? Então, isso é um dado interessante. E aqui queria mostrar, né, vários artigos que tem sobre potência, né, muitos deles encabeçados pelo professor Eduardo Cadori. Tenho ali, né, tem o nosso grupo GPFAN, que é o grupo, né, do nosso laboratório, grupo de estudo e pesquisa em adaptações neuromusculares e exercício físico, e na página do YouTube tem exercício físico para elástico com idosos, já tem mais de 350 mil visualizações, e a gente está pondo agora uma atividade que a gente está realizando no período do Covid-19, que é a transmissão online, né? Então, se você entrar no Instagram, @idosos.fortes.lca.fef.unicamp, você vai ver ali a nossa página no Instagram e no IGTV, que a gente faz uma transmissão de quarta e sexta, às 10 horas da manhã, e depois a gente coloca aqui no YouTube, nessa página do GPFAN, tá? E aí tem esse trabalhinho aqui, que é bem legal, tá? Então, quem
tiver curiosidade de ver exercício físico com elástico, tem em português e tem em japonês, que foi uma coisa do meu projeto de doutorado, pós-doutorado também no Japão, tá? E lógico, né? Qual que é a ideia? A ideia de você melhorar, né? Por fim, a questão da mobilidade é a melhora, né? Como um todo da qualidade de vida dos idosos, né? Esse quadro que a gente quer, né? E para isso, vale lembrar que o importante é treinar desde sempre, né? Olha só, aqui um range, né? De força entre indivíduos que realizam, né, o exercício e não realizam o exercício, tá? Então, a ideia é justamente assim como no osso, né, gente? A adaptação, ela tem que começar do início. A adaptação, o hábito, principalmente, né? Começar do início. Então, é isso que a gente pesa, né? O exercício físico desde a infância, né? Para que ela se torne um hábito, né? Para um hábito de vida saudável, tá? Então, isso é muito importante. Então, chegando ao final, né? O treinamento de força e potência, logicamente, levam, né, a melhora da função física, portanto, na tentativa de manter a independência, sem dúvida alguma, melhora a capacidade física, especificamente de força e potência, e, logicamente, outras respostas positivas, como, né, melhoras do sistema cardiovascular, diminuição das dores no corpo, redução das quedas, né, melhora no aspecto cognitivo, porque a gente fez um trabalho mostrando dupla tarefa, mas tem trabalhos agora, inclusive, de revisão sistemática, mostrando a importância do treinamento de força, logicamente, né, com duração maior aí, próxima de 6 meses, com papel importante no aspecto cognitivo, assim como aspectos emocionais, né? Então, a ideia é realmente a prática do exercício físico, da atividade física, aqui, né, eu fazendo uma atividade, uma LPI, onde, né, sou voluntário, agora no momento Covid estou à distância, tá? Mas pensar que a população idosa, né, ela está realmente mais vulnerável nesse momento, e essa aproximação, não só no aspecto físico, mas principalmente nos aspectos, né, da vida como um todo e do aspecto social, emocional, se faz muito importante, né? Por isso eu gosto sempre de mostrar essa foto aqui, é uma foto, não é do Google, tá, gente? É uma foto que eu tirei, sempre falo essa frase, tirei, a primeira vez que eu comprei uma câmera digital, aquela câmera digital que você colocava 2 pilhas e em 5 minutos acabava a bateria, né, a carga daquela pilha, né? Então, isso aqui foi no American College que eu fui, em São Francisco, e aí vieram aquele casal ali, né, olhando lá, Alcatraz, provavelmente aqui ao fundo, tá bom? Mas né, pensarmos sempre que a nossa intervenção como profissional de saúde deve ser para um resultado, né, de melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Agradeço imensamente, né, aos meus alunos de pós-graduação, né, a Carla, a Ortega, o Eric, o Filipão, a Luz, a Vanessa, e aqueles também que já saíram, né, da pós-graduação, o próprio Hélio, né, que faz um trabalho belíssimo aí na área, né, da gerontologia, o Kleber, que trabalha na Prefeitura de Campinas também com a população, Priscila e o Ricardo, que estão lá na Federal de Sergipe, né, o Chico Ahmadi, que é um aluno, falando em doutorado, que é do Irã, e também está fazendo um ótimo trabalho, assim como a Vivian Castilho, que também está atuando plenamente aí na área da educação física. Também agradeço a CAPES, CNPq e FAPESP, e a minha unidade, a Unicamp, né? Agradeço aí a todos e a todas aí pela presença até o momento.